Galera, grande abraço, voltando, né? A gente já conheceu aqui as instalações da Aliança, já fomos até a beira da praia, conhecemos um pouco aqui da realidade do Aliança e a gente está aqui agora com ele que está com a caneta. Ó. Vamos dar a caneta é ele aqui, ó. Fábio Serrão, presidente da equipe do Aliança. Cara, um prazer imenso, Fábio, coração mesmo. Vocês estão iniciando um novo projeto nosso, que é levar para o nosso público a realidade da categoria de base. Mas fala um pouco como é que começou esse projeto. Você é de Fortaleza, você é do Rio, você é de São Paulo, conta um pouco para a gente. Claro, primeiro é um prazer receber vocês aqui, tá? Vou estar falando com o canal, com a Dinâmica, com a TV. E a Aliança nasceu em 2008, vamos dizer assim, numa oportunidade de momento. Eu sou advogado de formação, tinha um escritório aqui em Fortaleza, fui radicado aqui de 99 até 2013. Em 2008, tinha com alguns amigos aqui, parece que tinha, não vou citar nomes, mas tinha um filho de um grande empresário do ramo da construção em Fortaleza que queria ser jogador de futebol. E aí montaram uma estrutura para ele. Trataram um treinador, o Salvador Barbosa, não sei se você chegou a conhecer. O Salvador, e a equipe técnica era o pessoal da antiga FIC, o Alexandre, o Telmo, o Hudson. E esse grupo ficou 3 meses sendo preparado e jogando, até o dia que o pai conseguiu uma avaliação para o filho. No São Paulo, o filho foi, não passou. E o combinado entre pai e filho era que eu vou te dar a estrutura, se você passar eu te apoio, se você não passar você vai para a faculdade, para a construtora. E aí acabou o empreendimento. Quando esse grupo acabou, eu conhecia já o Alexandre, o outro, o pessoal da FIC, e falou, pô, doutor, tem alguns garotos que são bons de bola lá, tal, será que a gente não consegue colocar eles? Eu fui até São Paulo, estive no Corinthians, estive no Desportivo Brasil, que naquela época era da Trafic, e era um momento em que os clubes e empresas estavam nascendo, né? Então você tinha Trafic, tinha o Desportivo Brasil, o Roque Júnior estava lançando dele, o Oscar estava lançando o Brasilis, tinha o Votorati, que era o berço ali dos clubes e empresas em São Paulo. E fui lá, entendi como é que falava, tal, não sei como é que vai, pá. Acabamos levando 2 jogadores ali para o interior de São Paulo, não viraram, mas me interessou a ideia do clube empresa, né? Você tinha um investimento alto lá. Quando eu cheguei aqui, eu fui na federação. Qual é o custo para montar um clube aqui? Eu me falo, R$6.000, que era a taxa da CBF. E aí eu juntei um grupo de amigos, por isso o nome Aliança, que era uma conjunção. Era um médico, o próprio Alexandre da FIC, e eu tinha um cliente que também gostava de futebol, o irlandês inicialmente, e montamos, éramos 4 sócios, e entramos no processo. Alugamos uma área na Pacatuba, um antigo clube, revitalizamos, e começou esse trabalho. Aí você vai naquela experimentação. Nós começamos em 2008, entramos no profissional na Série C, com sub-23. Era o aspirante, né? Que chamava não, já era a Série C, era terceirona, né? Já tinha, era logo naquela virada do intermunicipal para coisa. Ainda tinha uma coisa muito de clube de prefeitura e tal. E a gente vem nessa estrada aí de 15 anos contribuindo, vamos dizer assim, com o desenvolvimento do futebol cearense como um todo. O momento na Pacatuba já tinha um antigo clube, o Verdes Mares, se não me engano. Verdes Mares mesmo. Que estava extinto. Aí, com a visibilidade, o movimento, na época, o vice-prefeito chegou para mim e falou, vamos transformar o Aliança em Aliança Pacatuba. Aí eu falei, não, Zé, não vou fazer, porque amanhã você briga comigo e eu não tenho o que fazer com o Pacatuba. Ia ficar na mesma situação que o Aurimar estava com o Eusébio. Quer dizer, vai jogar o Eusébio aonde se você não tem o apoio do poder público? Mas o Aliança pode ser para Pacatuba, como a Ponte Preta é para Campinas, como o Botafogo é para Ribeirão Preto, não tem problema nenhum nesse sentido. Aí ele não quis e fizeram nascer o Pacatuba.
e o espaço do Aliança diminuiu. Coincidentemente, em 2010, eu comecei um trabalho em Tianguá. O Tianguá estava morto. E aí a gente começou um projeto esportivo lá na prefeitura, chamava Projeto Primeira Camisa. E a primeira camisa do projeto era do Aliança. Com o apoio da prefeitura, nós jogamos Cearense Sub-14. Foi a primeira vez que um clube, que um time Sub-14 da Ibiapaba ou do interior veio jogar a competição aqui, 2010. Jogamos 10, 11, 12. Sub-14, Sub-15, Sub-16. Time bom. Então era o projeto que alimentava o Aliança. Aí teve a mudança de governo, muda a mentalidade, renascer o Pacatuba, o projeto mudou de nome, continuou, mas mudou de nome. E aí foi uma época que eu voltei para São Paulo, o clube ficou meio no limbo, aí a gente montou uma base em São Paulo, filiamos a Aliança à Associação Paulista, depois nasceu a Liga de Futebol Paulista, depois Liga de Futebol Nacional, filiamos lá, jogamos lá também. E em 2017 a gente fez uma parceria com a Pagamentos, Grêmio Pagamentos. Fomos vice-campeão cearense sub-20, conseguimos uma vaga para a Copa São Paulo em 2018. Aí jogamos a Copa São Paulo em 2018. Uma chave duríssima com Palmeiras Santos, Novo Horizontino e América de Natal. Perdemos de 3-0 do Santos, 3-0 do Novo Horizontino, que era vice-campeão paulista, perdeu para o Palmeiras, e ganhamos de 1-0 do América de Natal. Então, e aí, assim, o ano de 2018 era o ano que a gente estava na pista e era para decolar. E a gente escolheu o Beberibe naquela época como sede. Então voltamos para a Série C e a base a ideia era integrar aquela estrutura que estava na Copa São Paulo nesse time profissional e jogar o Sub-20 aqui e começar o trabalho em Beberibe. Eu estava distante, eu acho que teve um problema de gestão aqui e a coisa não andou bem. O time jogou o Sub-20 até o final, mas a gente teve que desistir da Série C. E aí eu vendi o clube. Em 2018 e acabei... Aí o cara desmontou tudo que tinha aqui, levou... E aí nós recompramos em 2022, né? 2022 eu recomprei e aí, bom, vamos lá, vamos voltar para Beberibe e vamos começar do zero. E aí a gente está aqui desde então, estruturando sede, estruturando tal, e criando um trabalho dentro da cidade. A gente ainda não está num nível técnico dentro de campo do jeito que a gente quer, porque quando você começa um trabalho é difícil, né? Você vai competir hoje com o Ceará, com Fortaleza, com o Tirol, o investimento é muito grande e a quantidade de Floresta, a quantidade de atletas que vem de fora é muito difícil. E a gente está semeando aqui uma cultura do futebol. Então, esse é o nosso projeto aqui em Minas Gerais, dentro da cidade. Falei bastante. Mas tem um detalhe importante. Todo esse trajeto aí que você citou, ia ser para Catuba, foi para Tianguá, E por que da insistência no Aliança? Me parece que você, como se fosse um filho que você largou um pouco esquecido, mas nunca deixou de amar esse Aliança. É por aí mesmo, a insistência acreditando no projeto mesmo? Acho que é assim, no primeiro momento você acredita no projeto, chega uma hora que você se envolve no projeto, e chega uma outra hora que você já pôs tudo no projeto, que a teimosia não te deixa sair, entendeu? Mas não é possível, né? O que a gente sofre aqui no estado do Ceará? Os clubes de um modo geral. Acho que o futebol cearense é igual à política nacional hoje, ele é polarizado. Você sempre tem aqui dois grandes clubes que, quando eu montei o Aliança, em 2008, o pessoal falava, tem dois clubes grandes no Ceará, que é Ceará e Fortaleza. Eu sempre disse, não são grandes, são dois clubes de massa.
para ser grande, eles ainda precisam ter uma estrutura de governança, porque eu não consigo ver um clube grande que não tenha uma escola de futebol fora do estado, nem no estado. Hoje, Ceará e Fortaleza são dois clubes grandes, se estruturaram com centro de treinamento, com governança, com ciência, aí sim, então subiram de prateleira. E acho que subiram de prateleira justamente pela contribuição que o Aliança, que o Floresta, que o Atlético, que o próprio Tirol mais recentemente, o Caucaia, num determinado momento com investimento, trouxeram para o futebol cearense. Nós exigimos que houvesse uma subida, a régua da capacidade técnica, do índice técnico deles tinha que subir, porque senão eles iam perder essa condição, entendeu? Então, esses clubes foram... eu joguei no Floresta quando o Floresta não existia, aquela estrutura lá. O Floresta era um time amador, que tinha um estádiozinho lá, ali é Manuel Sátiva, né? Felipe Santiago. O Felipe Santiago, um estádiozinho acanhadinho, feio, que a bola caía lá na lagoa, inclusive. Então, assim, a gente construiu essa história do clube. E aí você vai insistindo, porque você você vê que existe um crescimento, existe mercado, e a gente tem que o tempo todo ficar ligado para a gente não cair naquela vala comum. Então, assim, você tem que inovar, porque economicamente você não alcança. Então, você tem que ser criativo, você tem que ter inovação, você tem que ser mais assertivo. A sua capacidade de errar é menor do que a capacidade dos caras, porque os caras têm muito dinheiro, né? Eu fui jogar a Copa São Paulo, Luiz, por exemplo, com 3 patrocinadores de fora do estado. Eu não conseguia um apoio econômico no estado. Se eu for buscar hoje, levar um projeto bonito, falar, olha, um grande empresário local, falar, olha isso aqui, apoia a gente. Ele falou, é bacana isso, né? Pô, vou botar um desse aqui lá no Ceará, ou lá no Fortaleza, vou falar com eles. Você não tem o reconhecimento. Aí quem nasce, quem se sustenta fora desse ambiente é quem tem mecenas, quem tem né? No Floresta é o Teixeira, a Pague Menos é a Pague Menos, quem faz um trabalho gigante aqui muito bacana é o Anjos do Céu, aí é a Granja Tijuca. Então, assim, tirando isso, morre. Eu acho que a gente ainda tem o futebol cearense subiu muito, nossa prateleira é fantástica. Ceará, o Fortaleza principalmente puxou, o Ceará tem que correr atrás. Eu acho que a gente tem um grande mercado aqui, mas esse universo precisa entender que a gente também, aquele tempo de falar assim, gostei do seu jogador, dá ele para mim, eu vou te dar 10 bolas e meia dúzia de chuteira, acabou. Então todo mundo investe recurso e efetivamente espera ter um retorno econômico disso. E é isso aí, assim, futebol e os negócios. Eu sou um gestor hoje, né? Embora a minha formação seja uma formação jurídica, não advogo mais como tinha com um escritório. Presto consultoria, estou na área pública há muito tempo, mas eu vejo que o que eu gosto aqui, o que é bacana, é fazer a gestão e trazer novidades. A gente está num ambiente de futebol com as SAFs nascendo, se elas vão dar certo ou não. Também nunca disse que SAF é a solução. SAF pode ser solução para um e pode ser a tragédia para outro. Então a gente tem aí algumas... a gente não larguei ainda, porque tem investimento e porque eu acho que ainda é algo que pode ter uma virada de chave. Acho que o clube pode se estabelecer, acertar, e tem que acertar, e eu acho que vale a pena. Esse foi o motivo, vamos dizer assim. E quando você parou e disse assim, vou trazer aqui Marcelo, Teixeira e tal, o que foi o momento assim, você pensou assim, eu preciso de pessoas que consigam também entender esse projeto e continuar aí colaborando com a gente? Aqui, o Elcio também, né? O Elcio não é de São Paulo não, mas o Elcio era presidente do Messejana quando
quando o Aliança surgiu. Então nós éramos presidentes em 2008, 2009, 2010, depois a gente, né, se afastou, mas o Elcio é um cara que já vivenciou isso desde o começo. O Marcelo e a Cristina trabalharam comigo quando a gente levou o projeto para São Paulo. Então, quando a gente foi para a Copa São Paulo, por exemplo, o Marcelo era nosso supervisor, era o cara que estava dentro. E aí, assim, eu acho que num ambiente como esse, onde a gente não pode errar, você tem que se cercar das pessoas que têm, primeiro, confiabilidade e que efetivamente você entende que tem capacidade de entrega e tem vontade de evoluir com o projeto. Tá? A gente não tem hoje falar assim, vou contratar um gestor para ganhar 50 mil reais aqui e fazer a gestão. A gente não tem. Então, a nossa realidade econômica, ela tem aquela história. A gente tem uma realidade econômica e tenta ter um projeto de evolução para motivar todo mundo a estar com a gente. Entendeu? É isso. E aí, primeiro veio o Marcelo, fiz um convite para ele veio, fez uma semana aqui, se encantou com o vento, se encantou com a água de coco, convenceu a Cristina, a Ave e vieram. E aí estamos aí pelejando dentro desse projeto. Para a gente começar a conversar, o tempo passa rápido. Aí, mas foi que eu não perguntei aí o presidente que ele gosta de falar. Faltou isso aqui, o Luiz Eduardo esqueceu de me perguntar. Não, Luiz, eu acho bacana a possibilidade da gente mostrar para o público que existem projetos que são projetos vitoriosos. Vou falar para você, talvez o Aliança tenha ganhado pouco dinheiro com a revelação de atletas, mas a gente já revelou muito atleta. Então, assim, o atleta ganhou dinheiro, o atleta encontrou caminho, o atleta saiu daquilo e hoje se profissionalizou. Tá? Então, a gente tem atleta que hoje está jogando na Romênia, teve atleta que saiu daqui e foi jogar na Finlândia. Isso traz um retorno para a gente? Não trouxe, economicamente não trouxe, mas viabilizou isso. Então, assim, e às vezes o que me entristece, por exemplo, se você assistir um jogo, você vai ver um flash da FCF TV. Não estou criticando, não, eu adoro a federação, tenho o maior respeito por todo mundo lá. Aí aparece uma chamada do jogo no intervalo, que o escudo do clube já é um escudo que a gente não usa há 5 anos. Então eu acho que às vezes o que falta é um carinho nesse sentido. São esses detalhes eu tive um jogo ano passado a gente estava aqui, eu vim assistir um jogo do Sub-15, Sub-17, eu não lembro, no CT do Fortaleza, e a federação estava com aquele pessoal que faz no Instagram, e eu acompanho, né? Aí estava lá assim, era Fortaleza e Aliança, era assim, e vai o Lion, não sei o que, e o adversário defende. Aí no intervalo eu fui lá e falei, irmão, o adversário tem nome, tem cor e paga a mesma taxa de filiação, de registro de atleta que o Lion. Pô, presidente, é verdade. E aí ele corrigiu. Mas são essas coisas, porque o ambiente do futebol, ele se torna tão dependente dessa Ceará-Fortaleza, que deixa de valorizar, na minha opinião, como deveria os clubes que efetivamente têm um trabalho sério e podem ainda desempenhar um papel para o futebol cearense de extrema relevância que ajude ainda mais o futebol cearense a crescer. Acho que pela Aliança, Tirol, Floresta, Atlético, esses clubes que estão aí, que estão investindo, que estão tentando mudar, a gente tem tudo hoje. A gente tem loja, a gente tem programa de sócio-torcedor, nós vamos lançar 2 produtos agora num stand que a gente vai ter na Confute Nordeste, no dia 2, 3 e 4 de dezembro em Recife. Nós vamos ter um stand lá, vai estar o stand das grandes marcas, a indústria do futebol está lá e o Aliança vai ter um stand lá, nós vamos levar 2 produtos, uma franquia nossa social, que são as academias,
É uma ligação nossa com os projetos sociais e o nosso programa de investimento, um programa de sócio investidor que a gente vai tentar trazer, porque se a gente depender de patrocinador, a gente morre cedo. Presidente, tá bom? Obrigado. Obrigado a vocês. Desculpa. Eu acredito que a gente conseguiu fazer, se não 100%, mas quase isso, do propósito que a gente se definiu a fazer, que era vir até o Aliança, vir até o Beberibe, conversar com o presidente, conversar com o Marcelo, com o Matestino, com o Elcio também, para conhecer a realidade do Aliança, que é um time simpático, com cores belíssimas, o amarelo e o preto, e que você precisa também conhecer mais, certo? Precisa conhecer mais. Tem o Instagram? Acompanhe nossas redes, a gente tem site, Instagram, tudo, e é bacana, a gente faz nosso trabalho é um trabalho que vai buscar o garoto lá, e cria oportunidade mesmo, onde muitos atletas têm porta fechada e aqui ele consegue pelo menos ter uma porta entreaberta para ele mostrar o trabalho dele. Às vezes ele não consegue viabilizar o acesso dele num clube que ele prospecta porque o clube está cheio, porque tem tal, se ele tiver o mínimo de capacidade aqui, ele tem oportunidade. E se não virar um jogador de futebol, pelo menos ele viveu durante um tempo num ambiente saudável, que eu acho que é isso que é a nossa contribuição também. A gente não faz futebol, o Aliança é um clube empresa, objetivo é lucro, mas o caminho para o lucro passa por um trabalho social. Foi valeu. Obrigado aí, você que esteve com a gente aqui na nossa TV Editoria Dinâmica. A gente hoje esteve aqui no Aliança, na sede do Aliança, conhecendo essa realidade. A gente vai continuar acompanhando também o Aliança nas competições, porque a gente cobre todas as categorias de base. A TV Editoria Dinâmica faz essa cobertura, todas as categorias de base. E aí o nosso carinho, se já era grande, vai aumentar ainda mais, porque a gente se aproximou de pessoas maravilhosas, pessoas que nos receberam muito bem. Isso até agradecer. E aí outro detalhe, né? Pediu, rapaz, não deixa os meninos irem não, assim conversar comigo, não deixa. Então a gente fechou. Valeu, Fábio. Um grande abraço. Abraço a todos. A gente volta numa outra oportunidade sim. TV Editora Dinâmica, nosso combustível é a educação.